Olá, pessoal, bem-vindos a mais um capítulo da nossa série, da nossa seriado, na verdade, de testemunho de pessoas que estavam no cristianismo e agora fora desse mundo, abraçaram o mundo judaico. E se você também quer participar, compartilhar seu testemunho, fala comigo. E se você quer saber dos livros, dos cursos, nas minhas redes sociais, tudo que você precisa ter contato comigo, tudo isso você acha na descrição embaixo desse vídeo. Ok? Mas esse vídeo não é sobre eu, como você já sabe. Hoje nós vamos compartilhar talvez a história de um dos primeiros Bnei Noach no Brasil. Ele vai contar para vocês essa história, como aconteceu, de onde que veio, e vocês vão conseguir conhecer uma história incrível de, vamos dizer, de uma pessoa que saiu da Matrix. Então, Herbert, boa noite, meu amigo. Tudo bem aí? Boa noite, Shalom, Ravi, Dor. Tudo bem, graças ao Eterno. Que bom. Me conta aí, de onde você é? Do Brasil? O que você faz? De onde você veio? Bom, hoje eu sou de São José do Rio Preto, mais ou menos 400 quilômetros de São Paulo. Eu trabalho como analista de inteligência internacional. E eu já fui, ou antes de ter essa profissão, eu era pastor de uma grande denominação evangélica. Sim. Mas me conta aí, de onde começou tudo? Da sua infância, da sua... você frequentava sempre a igreja evangélica ou como foi essa trajetória no mundo cristão? Bom, meus pais sempre foram católicos e não frequentadores de missa, eram católicos. É o tipo E católico brasileiro. isso, não praticante. É. E aí depois eles foram mexer com a parte de espiritismo, umbanda, no caso da minha mãe, umbanda, quimbanda, O que candomblé. levou ela para lá? Na verdade, em 1990, mais ou menos, ela tinha como se fosse algum nó na garganta, que hoje nós identificamos como síndrome do pânico, mas naquela época nem sabia o que era, né? A medicina ainda não era tão avançada e não sabia o que era. E aí ela foi buscar ajuda espiritual, como se diz, né? O que ela tinha que raspar a cabeça, que ela tinha que se entregar pro lado espiritual. Ela foi em São Paulo, pagou muito dinheiro na época, perdeu casa, carro, fez a cabeça, jogaram sangue na cabeça dela de animais, tudo que você pensar de coisas ruins ela recebeu. E nada de libertação. Aí, uma noite, Esse nó na garganta continuou. Continuou, sim, continuou. E ela raspou a cabeça, ela cortaram a língua dela, ela tem marcas pelo corpo todinho até hoje de cobras, de tudo que você possa imaginar. Ela desenvolveu, virou mãe de santo, né, entre aspas, e não resolveu. E aí, certa noite, uma noite de madrugada, ela ligou no canal, ela passando os canais, ela chegou a ver uns testemunhos no meio evangélico e, como se diz naquela época, né, por não ter um conhecimento, ela, no caso, ela viu que um testemunho de uma pessoa batia o que ela estava sofrendo e decidiu procurar uma grande igreja aí hoje, que não sei se pode falar, assim, eu não vou falar o nome, mas pode ser que eu fale a Igreja do Templo de São Paulo, que as pessoas vão assimilar. E aí passou a frequentar essa igreja e por muitos anos. A Igreja Galáctica. Quase mais ou menos. Isso. A igreja do Templo de Salomão, do falso templo. E aí foram quase frequentando essa igreja, quase 15 anos, mais ou menos, frequentando lá. 15 anos. E ela levou 15 toda a anos, família, participando vocês de... também, seu pai também, como foi? Foi a família toda? Toda, a família toda. Meu pai, que era católico bem, né, carregava
um zorão pesado de imagem, foi tudo para lá e se libertou disso, porque é automático, né? Deixou de ser católico, mas não deixou de viver o cristianismo. E aí ficou, meu pai foi obreiro desta igreja, minha mãe não, minha mãe só foi membro, eu fui obreiro também dessa igreja na época, e aí foi aí onde começou a minha carreira no cristianismo, minha trajetória, né? Porque eu E você tinha quantos eu, anos na época? eu tinha mais ou menos quando nós conhecemos a igreja, essa igreja, eu tinha uns 10 anos, de 9 a 10 anos de idade. Mas com 12 anos eu já estava fazendo, entre aspas, a obra de Deus, né? Eu já era participar de grupo jovem, eu já era colaborador, já trabalhava no salão, fazia até exorcismo, entre aspas, né, naquelas reuniões de sexta-feira. E aí eu, conforme eu fui me dedicando, né, à obra, né, a obra entre aspas de Deus, eu comecei a realizar cultos. Um exemplo, a gente chamava de núcleos, onde não tinha igreja. Então eu ia pregar, né? Eu ia pregar com 13, 14 anos, eu já estava pregando. E aí, Núcleo, células, esse tipo é a mesma coisa. isso, é a mesma coisa. É que às vezes chama de célula um jeito, o outro chama de núcleos, né? Que não é igreja especificada, né? Sim. E aí eu comecei a trazer povos, né? Pela minha facilidade de comunicação, de pregação, né? E aí começou, virava igreja, o local virava igreja, vinha um pastor, assumia e eu ia para outro núcleo. Aí, um certo tempo, já cansado, né? Não lembro agora exatamente, porque já faz muitos anos, alguma coisa aconteceu que nós saímos dessa igreja, né? E ao sair dessa igreja, passou uns 2, 3 anos mais ou menos, eu já tinha aí os meus 18... lembrei. Com 17, 18 anos eu fui trabalhar na aviação, porque eu tenho o ANAC, né? Eu fiz curso de comissário de voo, né? Tripulante. E aí eu fui trabalhar numa companhia aérea chamada Gol, então eu fui ser comissário de voo. Aí eu virei instrutor de voo, e aí aquele negócio do sempre chamado, né? Não, você tem um chamado, é, tem um chamado, e acabei frequentando uma outra igreja, que é a Igreja do Boiadeiro, que é muito famosa, que na verdade, ele saiu dessa mesma igreja e fundou a igreja dele, né? Sim. E aí eu peguei A famosa e feijão de R$ 1.000. exato, essa mesma, Sim. do carnezinho, né, dos cajados. E aí eu peguei, Ravi, me dedicando, eu abria núcleos dessa igreja, eu era obreiro, e abria núcleos também, tudo quanto é cidade onde não tinha essa igreja, eu ia e abria. E tomava banho na torneira, gelado, dormia no salão. Então começava igrejas assim, entre aspas, eu já comecei igrejas, núcleos que viraram igreja dentro de loja de sapato, que era loja de sapato. Então eu reunia o povo e aí tipo começava com 5, daqui a pouco eu estava com 300 pessoas. E aí se fundava-se a igreja, né? E aí eu ia para outro lugar, aí até que eu virei pastor, pastor regional, que é assim, pastor auxiliar, que é líder do pastor regional, e pastor regional, que é antes de bispo, né, que é o que cuida de uma regiãozinha ali. E eu cuidava. Então, eu passei a ser pastor auxiliar, depois eu virei pastor local, regional daquela região, e, e eu ia para igrejas que estavam supostamente quebradas. Então, vamos supor, veio um pastor, ele não entendia nada de teologia e ele vinha, quebrava a igreja, deixava com 2, 3, eu ia para lá para reerguer essa igreja. Aí eu levantava a igreja com 300, 400 pessoas. Como você fazia isso? Qual a sua especialidade? Porque você sabe a escritura, você Na, tinha ver, na, dom de é, falar, o quê? na verdade, é o dom de explicar a, a palavra, né? Que a gente chamava de palavra, né? A Bíblia, né? Então eu tinha facilidade de transmitir, não aquilo que estava escrito só na palavra, eu conseguia enxergar além mais daquilo. E foi aí até mesmo que eu achei a minha própria, minha senda de novo de volta, né?
E Você tinha aí, quantos essas anos pessoas... nessa época? Eu tinha... Quando eu fui pastor, eu já tinha mais de 22, 23 anos. Ah, novo, então. E novo, eu já estou com 40. E aí, como eu tinha muita facilidade de explicar o que muitas vezes até próprios pastores não conheciam, o Apocalipse, né? Porque tudo era transfigurativo, monstro de 7 cabeças, né? A besta, tal. Eu tinha facilidade em destruir aquilo e mostrar um outro lado. E as pessoas viam isso, a facilidade de aprender, porque pessoas que não tinham estudo, pessoas que eram de região de, um exemplo, que trabalhava em usinas. Então, eram pessoas bem humildes, sabe? Então, eu vinha com esse conhecimento e faziam elas pensarem. Não fazia elas acreditarem em mim, eu fazia elas pensarem. E aí, isso ia lotando a igreja. Aí chegou uma vez que foi aí que começou a minha busca. Eu começava a me questionar. Na verdade, a minha busca, eu não tive ninguém para me orientar, ninguém para mim, assim, mostrar o caminho do eterno, né? Foi aí que começou a minha busca. Quando eu pregava, vinham uns pontos de interrogação, né? Vinham uns Tipo, pontos de Um exemplo, Mateus capítulo 1. Esse foi o primeiro questionamento, Mateus capítulo 1. Eu pregava e falava assim, peraí, como que o JC, né, o Jesus que muita gente conhece, ele fala que vem de 14 gerações de gerações da linhagem dele, chegando até o rei Davi, sendo que quem engravidou Miriam, Maria, foi o Espírito Santo. Aí começavam os questionamentos. Peraí, sangue, linhagem para mim é sangue real. Tem que ter sangue, igual a rainha Elizabeth, são sangues real. Você tem uma descendência acima de outra descendência ali. Na mesma, não, na mesma descendência. É o mesmo sim. povo que se multiplica. Aí começou esses questionamentos. E Aí por eu que que é falei, peraí, importante relatar o descendência dele e se ele é filho de Deus? exatamente. Peraí, como que se ele é de Davi, se para ser Messias tem que ter a linhagem do rei Davi, sendo que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo, que apareceu lá, engravidou Maria, e sendo que então, se o Espírito Santo for santo, ele não tem uma linhagem, ele é espírito, já diz a palavra, ele não tem linhagem, ele não tem humano. É Peraí, tem uma coisa errada. diferente, adoção não vale. Exatamente. E aí eu comecei a questionar. Um exemplo, a história de Enoque também. Tipo, como que a Bíblia só dá um relatinho da história de Enoque e Enoque andou 360 anos com Deus e de repente sumiu no mapa? Não, peraí. Eu tô com 30 anos, eu tenho uma história de queda, de levante, disso, daquilo, de pecado, de reerguer. E não tem mais a história de Enoque? Não, tem coisa errada aí. Outra coisa que me questionava. Eu lia o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, para mim, foi libertador. Eu só li ele, foi o que me libertou. Quando eu li o livro de Deuteronômio, Devarim, isso foi libertador. Aí eu Agora você comecei a vai ler. poder me explicar esse assunto, então, talvez, que você vai entender melhor, porque eu falo que o Deuteronômio é o livro que nenhum pastor quer abordar, nenhuma igreja quer tocar. Me fala o que exatamente o livro de Deuteronômio despertou você. Quando o que me despertou, eu não vou me recordar agora porque já faz muitos anos que eu estudei, mas foram aquilo que o Eterno ele mostrava que queria o estilo de vida de um ser humano, como o livro de Levítico. Eu nunca fui de comer carne de porco, nunca, né? Um exemplo como Levítico. Então eu fazia os questionamentos. Sim. E o livro de Deuteronômio me mostrou aquilo que o Eterno ele queria de mim. Na verdade, ele não queria que eu fazia, por exemplo, jejuns. Ele queria que eu cuidasse do meu próximo como a mim mesmo, né? Então, o livro de Deuteronômio foi como se fosse uma cartilha de vida que o Eterno deixou para nós seguirmos, né? Eu não lembro exatamente agora o que foi que me pegou ali para ser libertador. Mas quando eu li o livro de Deuteronômio, eu falei, tem muita coisa errada aqui nessa Bíblia. Muita coisa errada. E eu comecei a buscar.
foi quando eu encontrei 55 mil adulterações só no Novo Testamento. Aí eu comecei a buscar. Aí eu falei, não, tem coisa errada. E aí eu comecei a buscar. Aí eu lembro que eu li, eu não lembro agora o nome da passagem, eu li assim, que as veredas antigas, eu teria que ser restaurador de veredas antigas. Ou seja, o que seria veredas antigas? Eu fiz uma pergunta para dentro de mim. O que seria exatamente veredas antigas? Veredas antigas é o caminho antigo, é aquele caminho que o Eterno revelou lá no Har Sinai para Moshe, né? E disse, ó, esse é o meu povo, é perpétuo, é eterno. E aí, a partir dali, eu comecei a buscar mais. Eu ia atrás de livro, eu baixava livro na internet, eu ia atrás de pesquisar quem que era a Igreja Católica. Aí foi um dia, numa pregação, nisso, eu já estava pregando o judaísmo dentro da igreja. Esse é tudo que ano isso? Você lembra, mais ou menos? 2009. 2009. Foi em 2009. Teve um dia que eu fui falar sobre Apocalipse. Porque eu já tinha estudado bastante as coisas. E eu falei, bom, eu vou unir o útil ao agradável agora. Eu peguei numa reunião, eu chamei e falei, bom, vocês querem entender o Apocalipse? Vocês querem entender o Apocalipse? Sim, pastor, nós queremos. Então tá, abre aí então Apocalipse capítulo 13. A a grande meretriz, a Babilônia, a grande meretriz, mãe da grande prostituta, mãe das meretrizes. Eu lembro até hoje, né? Aí eu falei assim, bom, gente, eu acho que eu tenho que começar a mostrar umas coisas aqui para vocês, o que eu achei. Eu peguei todos os estudos que eu tinha feito e comecei a pregar dentro da igreja. Foi aonde que eu comecei a contrariar os pastores, fui denunciado, né? Denunciado, os membros me denunciavam porque eu estava pregando fora que não tinha nada a ver. E aí eu falei, gente, presta atenção. Se a grande prostituta é Roma, que perseguiu os santos, quem são esses santos, gente? O cálice que ela segura aí dos seus santos. Aí eu falei assim, é os judeus. Eles massacraram, eles perseguiram, eles mataram. Quando você vê lá o tal do imperador lá fazendo na rede lá dos leões lá jogando, não era cristão não, aquilo ali não. Era o povo do livro, eu falava ainda assim na época, era o povo do livro. Porque eles tinham conhecimento e a igreja jamais queria que vocês conhecessem o conhecimento. Então ele jogava tudo nas fogueiras, queimava. Então, aí eu falava para o povo, se a grande prostituta é Roma, a ICAR, Igreja Apostólica Católica Romana, quem que é as meretrizes, gente? Eu falava assim, isso dentro do cristianismo. Não é aquela que copia a mãe? É a filha. Então, quer dizer, se o catolicismo, ele quer dizer que o protestantismo, ele imita tudo que a mãe, a Babilônia, faz. Aí o povo, nossa, a gente não sabia disso. Eu falei, então, vou usar o próprio livro aqui que a gente fala que é verdade para mostrar outra verdade. Aí nisso, eu comecei a pesquisar. Aí eu tenho até um documento aqui, ó. Acho que não vai aparecer aí. Foi a partir daí que eu fui até o bispo da igreja na época e falei, eu quero me desligar da igreja. Aí nisso, quando eu desliguei da igreja, eu fundei a minha igreja. Eu fundei a minha igreja na cidade de Ibirá, né, no interior de São Paulo. Só que lá eu já fazia pregações diferentes. Eu não fazia pregações ligadas ao cristianismo, mesmo ainda com uma raspa de Jesus, né, que aquelas coisas. Você ainda seguia a figura de Jesus? Você ainda adorava ele como Messias? Como foi assim? Na verdade, Ravi, a gente começa a ir para aquele tal do messianismo, né? Sim. Então, aquilo lá me levou para o messianismo. Então, Jesus já era Yeshua, os Talmidim era o Yohanan, aquelas coisas, né? Mas no fundo, no fundo, eu até acho assim, hoje gratificante, eu dou risada de mim mesmo,
porque foi o messianismo que me levou ao judaísmo, entendeu? De verdadeiro, né? Eles Eu que te me falo que o abriu os olhos. cristianismo é a porta de saída, no final de contas. Exato, é a porta. Na verdade, o messianismo é a porta de saída do cristianismo. Exatamente. Né? Porque você passa a conhecer algumas coisas do judaísmo e você se aprofunda. É claro, tem gente ainda que permanece porque não estuda, mas quando começa a estudar mais profundo, né, eu falo até de nível de elevação, né? Você começa a descortinar todo aquele véu verdadeiramente todinho da sua face. E aí, dentro do messianismo, eu comecei a estudar mais ainda. Eu já estava liberto, né, praticamente 70%, e foi um dia que eu estava lendo o livro e veio a seguinte frase: é necessário deixar o Egito para que o Egito... Não, é necessário sair do Egito e deixar o Egito para que o Egito saia de você. Ou seja, desconstrua Roma e construa a verdadeira história da tua identidade. Eu falei, Pode verdade falar isso. assim, é muito fácil sair do Egito. O Mas o Rebbe Egito não é falava assim, fácil. é fácil tirar o judeu do Egito, mas é difícil tirar o Egito do judeu. Isso é para todo mundo. Essa, É fácil você essa sair frase da que eu li. mentira, mas é difícil tirar a Exato. mentira de você. Exatamente. Foi essa frase que eu li. E a partir disso aí, eu comecei a buscar a história de Jesus. Quem era Jesus? Né? Eu já tinha aquele Mateus 1, né, aqueles pontos de interrogação. Eu já tinha buscado as controvérsias de Paulo, o tal do apóstolo Paulo, Shaul, Rachalinha, como chamava, né? E eu falava, pô, peraí. Aí vinham os questionamentos. Jesus fala que ele não veio destruir a lei, mas veio cumprir a lei. Paulo chega lá no outro livro e fala que o fim da lei era Jesus. Peraí. Então, um tá brigando com o outro aqui. Quem tá certo aqui nessa história? Aí começava os questionamentos. E eu ia mais aprofundando ainda. Eu ia buscando. Não, peraí, tem coisa errada nisso aqui. Não, não é possível. Aí eu vi o negócio do túmulo né, lá de Siquém e Hebron. Aí eu falei, peraí, aqui eles chamavam de Nova Aliança, né? Nova Aliança, na Aliança Renovada, né? Mas eu já não chamava mais isso, eu chamava de Torá mesmo. Aqui na Torá diz isso. Por que nesse Novo Testamento tá tudo ao contrário? Peraí. Aí veio um negócio na minha cabeça, falava assim, porque Roma era especialista em adulteração, eles eram especialistas de apagar a história e reconstruir uma história em cima de outra história. Aí eu comecei a pesquisar quem era Jesus lá desde a Suméria. Desde a Suméria. Quem era Jesus desde a Suméria? Aí veio, Jesus era Krishna, Jesus era Buda, Jesus era o Enlil, Enki, Marduk, Jesus era o Mitra, Jesus era isso. Jesus era Horus, do Egito lá. Aí eu comecei a falar, nossa. Aí me dava aquela vontade de bater a cabeça. Por que eu fiquei tantos anos assim batendo essa cabeça, gente? Eu ficava Na pensando, verdade, aí me dava vontade. o que você descobriu? O que significa ele era essas outras figuras? Na verdade, eu descobri que tudo era um plágio. Ou seja, era uma história remontada em cima de outra história. Né? A época e os tempos. Mas era sempre a mesma pessoa. Ou seja, era uma figura remontada. Aí, quando eu comecei a estudar sobre quem também era o Constantino, o imperador romano, o pai do cristianismo, o criador do cristianismo, eu comecei a ver que, naquela época, havia muitas divisões e pessoas que adoravam Mitra, outros adoravam outros deuses, e aí, para ele alegrar as pessoas, eles decidiram trazer o deus egípcio, os deuses da Suméria, os deuses da Grécia, e juntaram e fizeram um barro só e construiu. Ou seja, ele pegou o plágio de outra... figura nórdica, né? Louro de olhos Exatamente. azuis. E ele mesmo não era cristão, ele era seguidor de Mitra, né? E aí eu comecei eu mesmo, Ravi, não tive ninguém para me ensinar. Eu mesmo comecei a fazer todas essas buscas. O que Aí, na você época, eu encontrou? servi... Quais eram as suas fontes? Porque eu comecei em 2012, no Yaakov, mais ou menos nessa época também. 2009, quais eram as suas fontes? Minha fonte era YouTube, o Google. Em Minha fonte, inglês, por porque exemplo, em eu português não tinha digitava nada. assim. Hã? Em inglês, porque em português não.
Não tinha nada. Exato. Um exemplo, eu digitava lá, quem era Jesus? Aí vinha lá. Um exemplo, Septeres, Horus, Mitra. Aí eu ia aprofundando em cada deus daquela época, né? O deus da Pérsia. Deixa eu estudar quem é o deus da Pérsia. Aí eu imprimia tudo, aí eu pegava e ligava uma coisa com a outra. Aí eu fui estudar sobre a Santa Ceia da Igreja. Eu sou o sangue da nova eterna aliança, tal. Tá. Aí eu fui buscar. Se Jesus era tal no passado, os outros deuses, a Santa Ceia veio de onde? Quem é o Criador? Aí eu vi que lá na igreja romana, embaixo dela, havia tipo uma sociedade dos cavaleiros templários, e eles adoravam o deus Mitra, e tinha essa celebração onde o Mitra cortava o sangue do touro, a carne do touro, levantava e falava que esse é meu sangue, esse é meu pão, fazei sempre em memória de mim. Eu falei, então a Santa Ceia é mitraica. Aí eu comecei a buscar também quem que era Jesus, o Deus solar. Aí, e eu aprofundando, vou pesquisar o que é Deus solar. Na Bíblia, onde fala sobre Deus solar? Aí me levava a Ezequiel, capítulo, eu não sei se era capítulo 8, né? Onde falava que o homem estava voltado para o átrio do templo, de costa para o templo, e ali havia 25 mulheres de costa, que Adonai estava mostrando para Ezequiel, e dizendo, tá vendo essas abominações? Eles estão adorando o Deus Sol. Aí me perguntava, mas quem é o Deus Sol? Né? Aí tudo me referia a Jesus. Jesus é o Deus Sol, Mitra é o Deus Sol, mostrava os deuses do Egito. Aí eu comecei Dia a... 25 de dezembro, sorte solar, que sempre desde a antiguidade, o dia sempre é dia de adoração ao sol, dia 25 de Sim, dezembro. sim. Aí, um exemplo, eu comecei a descodificar. 25 mulheres é a data do dia 25 de dezembro. O Deus Sol, ligado a Jesus, ligado a outros deuses do Egito, da Suméria, né? A Zeus, etc. Aí eu comecei mais a aprofundar ainda. Aí eu falei assim, e por que eu... Aí eu comecei... Eu sempre teve esse questionamento que eu sabia que o domingo não era o dia do eterno, mesmo sendo cristão. Isso sempre foi, eu sempre debati. Falava aqui, no 10º mandamento está falando que o dia do eterno é Shabat, no sábado, e Isaías, Eshayahu 58 está falando que o dia dele santo é Shabat. E aí eu ia buscar, mas peraí, por que se as pessoas vão à igreja aos domingos? Aí foi quando eu fui buscar o Concílio de Nicéia no ano 325, onde Constantino ele pega, reúne todo mundo ali e muda o dia para o dia do Deus Sol, né? Que naquela época ainda Jesus era uma pessoa, um tipo como considerado como um profeta, e mais tarde eles colocaram ele como divino, né? E aí eles mudam tudo, o Shabat para o domingo, dizendo que o sábado era só para judeus, e mudou em reverência ao domingo ao Deus solar. Tanto é que, aí no inglês eu fui buscar Sunday, Dia dia do sol. do sol. Aí eu falei, tá aí então. Monday, dia da lua. Aí eu fui buscar o CNPJ das igrejas católicas. Eu falei assim, peraí, se eles são os adoradores, Constantino era adoradores do Mitra, do Deus Sol, do falso Deus, aquele que o Eterno abominava em Ezequiel, deixa eu ver em quem nome que está a igreja romana. Aí tá aqui a prova. Busquei um CNPJ, tá aqui. Sociedade, Igreja Apostólica Católica Romana Tradicional. Nome empresarial, Mitra Católica Apostólica Tradicional. Parece de novo, das parece de igrejas novo. católicas. Parece de novo. O nome da igreja católica, tá aqui, para quem quiser, tem a prova aqui, CNPJ, aí aqui, eu tirei no dia 25/7/2011, mas para quem quiser é só procurar o CNPJ das igrejas católicas, tá aqui, nome empresarial, Mitra Católica Apostólica Romana Tradicional. Uau. Aqui. Esse é forte. E aí eu comecei a buscar. Incrível que parece que os protestantes
Os evangélicos, na verdade, eles apenas uma filha da Igreja Católica. Sim, Eles seguem o meretriz. mesmo livro, as mesmas coisas. Na verdade, foi aí que começou o questionamento, porque padre virou pastor, Sim. coroinha virou obreiro, ou, ou qualquer pessoa que dentro que serve ali como colaborador. O dízimo não mudou nada, dízimo. Ah, a oferta virou caridade caridade na igreja católica, oferta na igreja evangélica. Domingo é igual. Foi aonde eu falei, bom, a Natal é o filha, mesmo dia, o livro é o Natal é mesmo. o Páscoa, festa junina, né? Nossa, uma coisa que eu abominava mesmo sendo questão era colocar a árvore de Natal no altar da igreja. Porque mesmo não tendo todo o conhecimento, isso eu abominava. Eu não acreditava, Papai Noel. Eu nunca acreditei. Porque, Rabi, eu sempre fui questionador. Eu sempre fui questionador na minha vida, né? Sim. E aí Aliás, eu a árvore peguei de e Natal comecei a... está na Torá, que é proibido fazer árvores de idolatria, Inclusive, principalmente abominável. quando eu já estava bem desperto, Ravi, eu estava ainda pregando dentro da igreja, mas aí eu já pregava não mais o cristianismo, eu já pegava já a Torá, né? Eu já mostrava a Torá. Por exemplo, eu já falava que a árvore de Natal era em referência a Tammuz. Sim, Eu falava que o domingo não era, eu falava, o domingo não é no dia do Eterno, é o Shabat. sim. Eu falava que o batismo, eu falava assim, o batismo. Eu falei, gente, o batismo é falso. Aí eles perguntaram, por que o batismo é falso, pastor? Porque no judaísmo, que eu falei assim, eu falava assim, você quer saber? A gente tem que beber da fonte. Porque se nós não bebemos na fonte, eu falava isso para os membros da igreja, se nós não bebemos na fonte, pode ter risco da água estar contaminada. Então, se nós queremos saber de uma coisa, a gente tem que ir na fonte. Quem é a fonte? Os judeus. Então, vamos beber na fonte. Da onde surgiu esse tal de batismo na igreja, né, que tem que batizar para aceitar o JC, o Jesus Cristo? Eles pegaram o mikve dos judeus, que é aquele banho que você tem que você entra lá, né, na Purificar. época eu falava assim, para se purificar, para fazer, né, para você fica como se estivesse dentro do útero. E eles pegaram isso, transformaram, ou seja, jogaram isso fora e falaram: aqui é Jesus agora, tem que batizar porque Jesus foi batizado. Aquele que for batizado de quê será salvo, senão aquele está condenado. Esse Aí, não aparece no judaísmo, não existe esse não, ciclo, não existe. Sim. exatamente. Aí, então, aí as pessoas vinham e falavam assim: mas se o senhor não crê mais em Jesus, o senhor vai estar condenado, né? Você vai para o inferno. Eu falava assim, isso eu já estava 80% de, 85% de desperto. Eu falava assim: peraí, se eu for batizado e crer e aceitar Jesus, então eu estou salvo, tá? Agora, se eu, por livre e espontânea vontade, questionar, eu estou para o inferno, então quer dizer que eu estou com uma arma na cabeça, eu falava assim. Ou você aceita ou você morre. Peraí, tá errado isso aí. Cadê meu livre-arbítrio? Cadê o arbítrio que o Eterno me deixou? Que eu falava a Deus na época, né? Cadê o arbítrio que Deus... Então não tem direito de escolha. Se eu não escolher Jesus, eu vou morrer. Eu vou pro inferno. Pro inferno. Se eu aceitar, eu vou pro céu. E aí vinha esses questionamento. Aí Esse teve um você já dia, estava no messianismo, no messiânico. eu já estava conhecendo o messianismo, ainda me lembro, eu posso falar aqui o nome, mais ou menos, que eu fui, era a Sina. Eu tinha Assassino. conhecido a Sina. Lá em Curitiba, assassina. E aí eu já guardava Shabat, não do jeito certo, mas guardava. Eu já tinha as questões alimentares, Do eu jeito já de um tinha bexiga um certo religioso. temor. Exato. Mas aí eu não fui só dependendo deles. Eu comecei a comprar livros na editora Sefer, na época, e eu ia comprando livros de cabala, eu ia ali comprando livros, eu comprei a Torá, o Sidur, então eu já comecei a mudar tudo. Aí isso eu estava levando para a igreja porque eu queria despertar as pessoas também. Gente, a gente viveu uma grande mentira, né? E aí eu já começava a
pregar sobre a Torá, eu começava a falar sobre que o nome de O Eterno não é só Deus, que Deus era só um objeto, Deus não era o nome dele, né? Era só um objetivo, era Aditivo. um aditivo, mas que não era o Exatamente. nome, né? Porque se Davi chamava pelo nome e tal, ele tinha um nome, porque todos os deuses tinham um nome, porque o nosso Deus era Senhor. Aí eu falei, a igreja que tirou isso, a romana, né, para vocês não saberem o nome do verdadeiro Deus dos judeus, do Deus de Israel. E aí eu comecei a despertar muita gente. Aí nisso eu falei, eu não posso ficar mais no judaísmo, não. Eu não posso ficar mais no cristianismo. Porque uma coisa é eu saber e continuar comendo isso aqui, sabendo que não é isso mais, né? E aí, só que eu sempre fui questionador, Harvey. E eu fui atrás de um padre. Eu fui atrás de um padre. E foi para trás, então. Você voltou, foi para trás. Não. Eu fui atrás de um padre para ele me Sim. explicar toda essa mudança da igreja. Por que Roma fez isso? Por que Entendi. Constantino fez isso? Eu lembro que um padre me disse assim: meu filho, a igreja não esconde nada. Ela só ocultou. Mas se você quiser conhecer e saber toda a verdade, eu te conto. Aí eu falei, então, né? Na igreja evangélica, você tem que ter uma fé, exemplo, cega, porque eles não deixam você pensar. Mas lá na igreja, se você chegar no padre, ele te fala assim, não, isso aqui foi uma farsa, o cristianismo foi criado por Constantino, o Novo Testamento foi a igreja que fez, porque primeiro veio a igreja, depois veio a Bíblia. E aí ele me entregou um livro. Ele falou assim, eu vou te entregar o livro, meu filho. Ele falou assim, porque ele chama a gente de filho, né? Que isso é dado no convento dos padres, para a formação de padre. Isso ninguém tem. E é da editora Paulus. Ele falou assim, eu vou te dar uma cópia e você lê. Tá até aqui, ó. Tá, assim, quem não conhece, Jerônimo. Jerônimo é um dos pais da Igreja Católica. Vai estudar um Isso, pouquinho. Jerônimo, o tradutor da Bíblia, editora Paulus. Aí ele falou assim, você vai abrir na página 44 e lá vai estar o que você busca para sua libertação. Porque eu falei que eu estava indo para o judaísmo, que eu tinha visto muitas coisas que eu achava que estava errado, e ele falou, exatamente. Aí ele falou assim, olha, aí eu li Agora você encontrou esse padre que fala assim. ah, aí eu li, página 44 do livro, Jerônimo havia experimentado o desprazer nas antigas versões. Aí ele disse assim, das Bíblias, qualquer um instruído, isso é documento, está na internet para qualquer um que quiser buscar. Qualquer um instruído, Jerônimo falando, ou ignorante, que quando tomar em mãos o volume e vir ver que a lição que ele tem o hábito de recitar não é mais a mesma, ou seja, não é igual à Torá, a verdadeira, antes mesmo de engolir a sua saliva, gritará imediatamente que eu sou um falsário e um sacrilégio, que eu ousei acrescentar, modificar e corrigir qualquer coisa na Bíblia. Né? Aí eu falei, tá aqui, né? Sua imagem caiu? Só liga a Peraí, câmera de novo. aí, Isso, voltou. isso. Aí eu falei assim, pronto, o próprio padre está me revelando tudo aqui, que os judeus estão certos, né? Que os judeus estão certos. Aí eu fui buscando mais livros, eu, eu fui buscar sobre o na Arábia Saudita. Nisso eu já fui descobrindo muitas coisas, né? E aí eu conheci o Binei Noah. Aqui, ó. Mas calma. Chega só um Tá. minuto. Aí eu vou chegar a casa, não vou chegar a parar. Eu quero saber o que fez você. Agora, você estudou. Você chegou numa divisória de água, né? Sim. O que fez você, sabe, jogar tudo? Realmente o Bom, conhecimento, o desprazer, o que realmente fez você saber, eu não quero isso mais? como mais ou menos aí quase 30, vamos pôr, 25 anos de cristianismo, mais ou menos aí uns 15 anos de 12 a 15 anos como pastor. Quando eu busquei aquilo que estava guardado de mim, que eu fui em busca, né?
e eu descobri a fonte, e fui beber da fonte. Eu comecei a ver que tudo que eu, por ignorância dos meus pais também não conhecerem, né, porque já vem de uma família que foi perdida, né? E eu comecei a falar, peraí, eu estou adorando o Deus errado, eu estou buscando o Deus errado, eu estou guardando o dia errado, né? Tem muita coisa que está errada, e a própria Bíblia, né? Eu li a Bíblia, e tudo que eu li a Bíblia, eu concordava, não, isso aqui está errado, os judeus estão certos, né? E você Eu falei, bom, compartilhava isso com alguém, na família, sim, esposa? Qual foi a reação do seu redor? é, na verdade, meu pai era pastor comigo na igreja, né? Minha mãe também ajudava na igreja que eu tinha fundado. Eu fiquei quase 10 anos com a igreja minha, né, que eu fundei. E aí, quando eles não aceitam, né? Até hoje eles não aceitam, porque eu penso que cada um tem a sua hora de ser despertado. Mas eu fui o único da minha família que despertou. O único. E por ser sempre questionador ou considerado a ovelha negra, né? Ou seja, aquele que está fora da caixinha, pensa fora da caixinha. E aí eu cheguei no meu pai e falei, ó, não dá mais para ficar na igreja, tô a igreja na sua mão, a partir de hoje você passa a ser o fundador da igreja, assume tudo, porque não consigo mais ficar aqui. Aí houve sim muitas pressões em cima de mim, porque eu ia para o inferno, porque eu estava negando Jesus, e que tinha morrido por mim, tá. E eu falava, não, eu tô decidido o que eu quero. Eu sou um homem de sim, sim, não, não. E eu quero desconstruir Roma. Isso aqui é totalmente romano. Não tem nada de Deus, não tem nada de. Não tem nada do que está na Torá dos antigos, porque. Aí foi quando eu até falei, meu pai, se Jesus mesmo existiu, por que, que não tem uma peça de roupa dele? Por que, que não tem o copo da Santa Ceia dele? Ó, olha Abraão, olha Isaac, olha Jacó, que viveu muitos anos, né? Se Jesus existiu, viveu muitos anos. E tem lá o túmulo deles, da Raquel, da Leia, da Sarai, tá tudo ali. E por que de Jesus não tem um copo que ele participou da ceia? Aí eu falei, não dá mais. Vou desconstruir Roma, estou decidido. Não foi fácil, Ravi, não foi fácil. Até hoje eu digo para você, não é fácil. Você ser o único da família que pensa diferente. E aí eu conheci a minha esposa era adventista na época, só que ela também pensava fora da caixinha. Ela sempre questionava o pastor da igreja dela. Por que que vocês pedem o dízimo e fala que a gente não pode cumprir mais a lei? Sendo que o dízimo o dízimo é da lei, é dos judeus e não dos cristãos. Por quê? Tá errado isso aí. Porque se você cobra o dízimo, você tem que viver o resto da lei. Minha esposa falava para os pastores. Agora E eu escolher qual tinha, lei você cumpre ou não. não. Ou você cumpre toda a lei, ou você não cumpre nenhuma. Minha esposa falava. E ela falava assim, amor, eu sempre tive esses questionamentos também, né, da existência de Jesus, disso, e aí acabou a gente se conhecendo e hoje a gente segue aqui em Duas casa. ovelhas Agora, negras juntaram. não, mas eu quero contar uma coisa para o senhor aqui, que depois que eu realmente desconstruí Roma dentro de mim, passei a seguir as leis, né, guardar as leis. Eu sei como Bina e Noa não pode toda, mas eu quis, né, por vontade própria, conhecer os 603 Mitsu, falar assim, bom, eu fiz tudo errado, por que agora eu não posso fazer tudo certo? Eu comecei Calma. a... Vamos chegar para o Sim, Bnei Noach. Aí você conheceu. Como você chegou a conhecer o Bnei Noach? tá, Agora antes, vamos contar a convivência. Sim. só antes de falar do Benenô, eu vou falar uma Sim. coisa, senhor. Os pastores começaram a me procurar. Sim. Muitos pastores começaram a me procurar, da Assembleia de Deus, da Universal, pastores da Congregação Cristã do Brasil, eles começaram a me procurar. Ô judeu, aí você já começava a chamar de judeu, né? Ô judeu ex-pastor, vem cá. Ô, ensina para nós aí, porque olha o que eles falavam. A gente sabe que está enganando, a gente sabe que isso tudo é uma mentira, o que a gente prega,
mas a gente não pode falar, e eu não tenho conhecimento. Você pode ensinar a gente sobre o verdadeiro Deus, a Torá, tudo? Porque a gente também quer desconstruir Roma. Mas eu falava assim, mas vocês vão pegar isso e vão passar para a sua igreja? Vocês vão começar a ensinar a igreja que tudo que vocês estão pregando é errado? Então, eu vou pegar isso para mim, mas eu não posso passar para eles porque eles não estão preparados. Porque imagina, você ficou 20 anos dentro de uma igreja e chega naquela senhorinha e fala que tudo que você pregou é uma mentira, eles vão se matar. Eu falei, eu entendo você, mas o que você adquire, você tem que doar também, né? E aí eu comecei, olha, bastante pessoas começaram a me procurar. Hoje tem muitas pessoas no Bnei Noah, do Ravi, do Ravi, eu não Yaakov. consigo falar, do Yaakov, pessoas que eram da cristã, pastores, desconstruíram Roma, hoje estão tudo no Bnei Noah, porque eu comecei a ensinar, né, sobre tudo, eu fiz uma apostila. E aí foi quando, antes, né, agora voltando, como que eu conheci o Bnei Noah? O Bnei Noah, ele era muito novo. Eu não tinha uma sinagoga para ir. Onde Eu você fazia. encontrou? Onde você encontrou esse conceito? Porque a gente não divulgava, não estava tão divulgado no Brasil como é hoje. Eu conheci um rabino, não lembro o nome dele agora, nos Estados Unidos. Sim. Nos Estados Unidos. E aí ele falava assim que quem não era judeu, mas cumpria os mandamentos, saiu de Roma, que queria fazer tudo certinho, ele podia ser um Bnei Noah, um filho de Noé, e guardar as 7 leis universais. E aí eu comecei a buscar essas 7 leis universais e eu vi que cada um dos mandamentos tinha 10, 30, 20, 50 mandamentos dentro de um. E aí eu comecei a praticar isso. Aí foi quando surgiu o Bnei Noah no Brasil, primeiramente em São Paulo. O Rav Yaakov começou a falar sobre Maimônides, começou a falar sobre a profecia que tinha dos justos que ia buscar sobre as nações, né, do povo perdido, dos filhos de Noa. E aí eu entrei em contato com o Yaakov e aí eu comecei a integrar o projeto Bnei Noah também, ser um dos primeiros Bnei Noah e difundir todo esse conhecimento para quem estava à minha volta, né? Eu me lembro que foi em 2014, 15, mais ou menos, 16, eu não me lembro a data certa. Inclusive, quando você acabava o mini curso, ele te dava o certificado. Não sei se tem mais isso hoje, né? Mas ele dava um certificado assinado por ele, um justo entre as nações, que declarava que eu era um Bnei Noah. E a partir daí eu não parei mais. Estou aqui hoje, vai fazer 2008 até 2021, 2022, quase 14 anos que eu fiz uma techuvá, né? O meu retorno às veredas antigas, a Verdade. verdadeira verdade. Esse é o cumprimento de uma profecia, literalmente. Exatamente. Exatamente. E aí Legal. hoje eu estudo, eu tenho uma biblioteca enorme lá, ó, não sei se o senhor consegue ver, ó. Sim. Olha lá, minha Legal. Torá em pergaminho, tem todos os meus livros. E Legal. eu E vou hoje em comprando. dia, como que você comporta, convive, sabe? O que você faz como menor? Tem muitas pessoas que querem saber o que você faz. Eu hoje com o Bnei Noah, eu guardo meu Shabat, eu cumpro os mandamentos, né, as leis universais, que é o básico. Eu ajudo o meu próximo, eu difundo também a Torá, né? Hoje eu procuro ser uma pessoa melhor do que eu já. Eu não estou querendo que ser salvo como antigamente, né? Hoje é o contrário. Eu quero ser a melhor pessoa. Eu quero ser uma boa pessoa aqui na Terra para que eu deixe um legado, para que eu deixe uma, uma história e que através dessa história as pessoas venham ver, né? Ou seja, dos méritos que eu construo aqui e que eu venha ter os méritos, né? Depois. Então, eu não procuro ser salvo hoje, buscar se eu vou para o inferno ou se eu preocupado em salvação. Hoje eu busco ser uma melhor pessoa aqui e viver, agradar o Eterno, né? Santificar
o Eterno na minha vida, fazer aquilo que o Eterno ordenou desde lá do início de tudo, né, em Bereshit. E como o próprio Abraão diz, o próprio Eterno falou para Abraão, né, Abraham, sai de si para si, né, sai de si para si. E eu sempre busco essa parte, né, de sair de mim e ser melhor do que eu já sou, né? O eu tem que ser menor na minha vida hoje. Agora, uma pergunta que acho que muitas pessoas querem saber, porque você já tentou essa trajetória, todo esse conhecimento, por que você escolheu ser menor, justamente, talvez fazer uma conversão, ou virar judeu? Por que justamente ser menor? Na verdade, Porque eu no sempre futuro quis não pode depois. ser também. Sim. Eu sempre busquei essa parte da conversão, inclusive depois que eu já estava, né, no Beninu, eu sempre busquei essa conversão, sim, de ser um judeu que não tem mãe judia, mas fazer uma conversão. E eu nunca consegui achar ninguém aqui no Brasil, porque eu sei que aqui no Brasil é só em Israel, né, fora daqui, que pode ser feita a conversão. Sim. E aí, por não conseguir realmente, né, ser um judeu, assim, ser uma pessoa reconhecida pela comunidade judia, e eu não consegui, então eu optei a ser um Benenoa, porque eu acho que depois do judeu verdade, assim, do judeu de mãe, né, do judeu raiz, vem o Benenoa, que é considerado também como um judeu, né? É considerado, até esqueci a palavra, um justo entre as nações, né? Faz parte de uma profecia, né? Que eu me lembro até que falou, se você não tem um rabino, você ser um Beninu a ensinar é como se você fosse um rabino para essa pessoa. Então, eu só quero ser hoje, por não mesmo, não tem problema se eu não conseguir a conversão, o importante é ser um justo entre as nações, servir o Eterno verdadeiramente como tinha que ser feito, né? E ser a melhor pessoa, né, que eu possa ser nessa terra, não ferindo os mandamentos, não ferindo as pessoas, e ser aquilo que realmente é o que o Eterno ele quer para nós. Então, hoje eu vejo que muitas pessoas ficam desesperadas, não, porque hoje eu virei, eu sou judeu. Não, eu não sou judeu. Eu conheci através dos judeus, mas eu sou um Binei Noa. Mas eu sou um justo entre as nações, graças à profecia que foi dada aos judeus, né? E eu posso também fazer parte lá no futuro, né? Quando no reino messiânico, né? Que verdadeiro Mashiach chegar, né? Que o Mashiach tem que ser casado, tem que acabar com as guerras, né? E aonde foi o meu Nascer de pai questionamento e lá mãe, atrás? né? Não de um... Exato. Eu vou fazer parte dessa bênção, né? Também dessa profecia, vamos supor, como o Binei Noa. Então hoje eu já não estou mais preocupado se eu vou ser convertido ou não. Eu quero estar fazendo parte dessa profecia, que é uma profecia que o Eterno deixou. Você está fazendo parte com Da certeza. história. Da Exatamente, história. exatamente. Poxa, Herbert, que história, que testemunho incrível, tá de parabéns. Porque eu Inclusive, nem vou atrapalhar mais, nem vou acrescentar mais, mas inclusive na minha busca, Ravi, eu sim, escrevi até um livro. Eu não divulguei. Eu escrevi para mim mesmo o livro. O Verdadeiro Monte Sinai. Né? Que as pessoas acham que é onde o Edir Macedo leva as pessoas para fazer comércio. Não. Tá tudo aqui, ó. Onde fica? Onde que é, tem as marcas, né? é verdade. E Isso eu tem que sou, conhecer. eu Muito sou muito legal. feliz hoje, viu? Eu sou muito grato ao Ravi. Você também foi uma das pessoas que me ajudou a libertar, porque na época eu assisti o que depois que eu conheci o Benenoa, eu lembro desde lá do Marcos Abrão, que eu acompanhava ele também, lá quando ele ainda acreditava em Yeshua. Depois Sim, você veio, que ele teve, aí ele reconheceu que Jesus não existia, aí você
né? Estava lá com ele, aí eu comecei a conhecer você, seguia o seu canal, ouvia tudo, eu ouço todas as mensagens, os ensinamentos, isso foi adquirindo para a minha vida, e eu sou grato a você também, né? Outros rabinos que me ajudou também, né? Por mais que eu não faça parte lá, mas eles me ajudaram também a reconhecer a história do Brasil, que é o Rabino Ventura, na época, e outros rabinos aí, né? Mas, assim, o que me abriu mesmo mente foi o Yaakov, com a Cabala, o Binei Noah, você, né? E os rabinos dos Estados Unidos, que eu buscava muito para não ter muito o Hoje em conhecimento dia, aqui. por exemplo, hoje em dia mudou bastante. Hoje não tem como você falar, não sei, não conheço. Hoje, ao contrário, quando você começou, hoje está uma fartura na internet de português, Sim. material, de estudos. E só não estuda quem não quer. Inclusive, eu sempre falo para os meus amigos que isso é tão uma profecia, porque antigamente você buscava qualquer coisa, seja de cabala, tudo era fechado. Você buscava sobre judaísmo, o nome de Deus, sobre mikve, sobre qualquer coisa, adulteração bíblica, os falsários da Bíblia, não tinha esse conhecimento. E eu sempre falo para meus amigos, olha, nós estamos vivendo a era do conhecimento hoje, não tem como ser enganado. Inclusive, eu falei, o próprio profeta Daniel está lá, que chegará ao que as pessoas buscarão o conhecimento da verdade. E está aí, essa profecia está se cumprindo. Aonde? Hoje nós temos acesso ao judaísmo, nós temos acesso a rabinos que coisa de 10 anos atrás a gente não tinha. Era quase assim, impossível chegar hoje, eu ter esse contato, por exemplo, entre Binei Noah, e o Rabino Dor, né? E hoje está muito fácil você conhecer a mentira, né? O que foi mentira, né? Se desconstruir Roma hoje está muito fácil. Fake news hoje é muito nítido. Exatamente. Exatamente, Rabino. Parabéns de novo, Herbert. É uma história Obrigado. fantástica. De parabéns, sucesso no seu caminho. E você também que está assistindo, você quer também contar seu testemunho, falar com a gente, e conhecer mais o nosso trabalho, se inscreve no canal, me chama no link na descrição e nós vamos se ver nos próximos vídeos também. Até mais. Olá, parabéns para chegar ao final dessa vida, dessa aula. Imagino que não foi fácil, mas se você gostou e você quer saber mais sobre os estudos, sobre os vídeos, tudo está nesse canal. Basta você se inscrever, ativar o sininho e você vai receber aviso de qualquer vídeo novo que chega ao canal. E se você quer saber mais sobre meus cursos, meus livros, minhas redes sociais e até meu contato pessoal, tudo o que você precisa está na descrição embaixo desse vídeo. Espero ver você mais vezes e até mais. Na 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 Nai 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 Hashem melech Hashem malach Hashem imloch leolam va'ed Hashem melech, Hashem malach, Hashem imloch leolam va'ed. Vehaya Hashem lemelech al kol haaretz, bayom hahu yeh Hashem echad shmo echad, hoy nananai nanai nananai. Nai nai na 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 nai 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 na nai nai na nai na nai Hashem melech Hashem malach Hashem imloch leolam va'ed Hashem melech Hashem malach Hashem imloch והיה השם למלך
השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי נננאי 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 נאי נאי נננאי נאי נאי נננאי אוי נאי 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 נננאי 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 נאי נאי נננאי נאי 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 השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי נננאי 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 נאי נאי נננאי נאי 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 נאי